Irmãos, essa passagem aqui é a passagem conhecida como os dois discípulos no caminho de Emaús. E hoje o nosso tema vai ser reacendendo as chamas apagadas, pela decepção. Esse é o nosso tema hoje. Muitas pessoas permitem que as chamas do Evangelho, as chamas da palavra, meus irmãos, quanto mais a gente lê a palavra e crê na palavra de Deus, mais o Espírito Santo, ele trabalha em nossos corações. E aí muitas pessoas permitem que essas chamas, elas sejam apagadas. Mas algumas coisas vão acontecendo para que essas chamas sejam apagadas. Então hoje nós vamos estar estudando a história desses dois homens que tiveram as chamas não completamente apagadas, mas era preciso que aquelas chamas fossem reacendidas no seu coração, como eles mesmos confessam. Eles vão dizer, aqui eu acho que é o versículo 32, É o versículo 32 que eles dizem: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando ele nos falava, quando ele nos abria as Escrituras. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, da necessidade dessas chamas reacenderem em nosso coração. Nós temos aqui, irmãos, um tesouro deixado no Evangelho, que é essa passagem dos dois discípulos de Emaús. Ela permite que a gente sinta um pouco do que os apóstolos sentiram. Quando nós encontramos no capítulo 24, a partir do versículo 13, dois homens voltando embora para casa, conversando sobre o que tinha acontecido com Jesus, e Jesus olha para eles estão tristes, eles estão sem esperança, coisas que nós já vimos na semana passada, mas é um testemunho muito forte da ressurreição. E essa passagem é um testemunho forte da ressurreição, porque eles não pertenciam para o grupo seleto dos 12, que agora só tinha 11, porque Judas não está mais, porque, irmãos, eles estão em dois, e a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, isso aqui era o quê? Era um testemunho da lei judaica, que é preciso 2 ou 3 testemunhas para que qualquer coisa fosse firmada. Então, quando Jesus nasceu, tinha 2 testemunhas. Quando Jesus, meus irmãos, morreu, tinha 2 testemunhas. Agora ele ressuscita, você tem mais as 2 testemunhas que ficaram no sepulcro, aqueles 2 homens, 2 anjos, e pelo caminho você encontra mais 2 testemunhas, e pela transformação radical que houve na vida desses 2, quando eles creram na ressurreição. Mas o que a gente aprende desses 2? Veja aí o que podemos aprender. Primeiro, que eram 2. Aqui a palavra de Deus fala, eram discípulos de Jesus. Um deles até tem o nome deles, é o Cleopas, que fica no versículo 18. Não sabemos quase nada de Cleopas, a não ser o que está escrito nessa passagem. Nós sabemos também que eles estavam presentes quando Jesus ele foi julgado, quando Jesus ele foi morto, e provavelmente, meus irmãos, não assistiram, mas eles estavam ali, reconhecem que Jesus foi sepultado. Também que eles estavam voltando, para suas casas, voltando e de tristeza. Isso é uma outra coisa que a gente aprende desses 2. A tristeza que tinha se abatido em seus corações. E aí, o assunto que eles discutiam quando estavam voltando. O assunto que eles estavam discutindo era o próprio Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos, que você encontra no versículo 13, eles estavam indo, e aí no versículo 14, eles iam falando entre si, Olha só, iam conversando pelo caminho. Às vezes, uma pessoa romanista tem mais conhecimento do que eu vou dizer quando falar, o fulano fez a homilia, Agora, a homilia é a conversa, a homilia é a discussão. A homilia é quando um assunto é colocado em pauta e eles estão discutindo sobre esse assunto. Então veja no versículo 14, que eles estavam falando entre si de tudo o que tinha acontecido. Mas olha o sentido no versículo 14, eles estavam falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O que estava acontecendo?
Eles estavam tristes, estavam voltando para casa. Mas o assunto era o próprio Senhor Jesus, conversando entre eles, um fazendo pergunta para o outro, né? E qual era o assunto dessa conversação? Bom, Jesus. O assunto era Jesus, porque no final do versículo 14, o que tinha acontecido, né? E eles depois conversam com o próprio Senhor Jesus, no versículo 19, a respeito de Jesus o Nazareno. Então o assunto era Jesus. Por isso, nós aqui temos uma lição bíblica, né? Que Deus, Ele se interessa pelo assunto das nossas conversas. Sempre que nós estamos conversando, você pare e pense, olha, essa conversa, ela me interessa? Ah, me interessa. Muito bom, né? Então é uma coisa que você tem que conversar. Agora você pode fazer a segunda pergunta, essa conversa aqui interessa para Deus? Interessa, Jesus, Ele vai ficar feliz em ouvir uma conversa dessa? Aí é diferente, não é? Então Jesus, Ele entra na conversa, você vai ver que Ele é até meio abelhudo, né? Ele vai entrar na conversa, tá? Porque Ele se importa em saber qual é o assunto das nossas conversas, se elas são dignas ou se elas são desprezíveis. Aqui no versículo 16, né? 16 não, versículo 17, o Senhor Jesus fala, ó, o que vocês estão conversando aí? Que palavras são essas que vocês estão trocando? Por que vocês estão tristes, né? Então, olha, Deus se interessa. Nós temos uma palavra que é igual essa no Novo Testamento, né, de conversa, que está lá em 1 Coríntios 15, 33, falando que as más conversações podem corromper os bons costumes. Mas onde você lê conversação, é conversa também. É a mesma palavra que está aqui, nessa passagem de Lucas capítulo 24, mostrando para nós, meus irmãos, que os maus costumes se corrompem com conversa. As conversas que às vezes a pessoa tem, pode ser até dentro de casa, mas na rua, no trabalho, aonde for. E hoje existe um novo meio de conversa que não tinha antes, mas tem hoje, que é essa conversa da mídia, né? As pessoas conversam muito pelo WhatsApp, etc. Então, a pergunta né? Deus se interessa pelas nossas conversas? Sim, Ele se interessa. Ele quer saber, Ele sabe quais são as nossas conversas, e nós devemos honrá-lo com as nossas conversas. Eles não reconhecem Jesus. Veja só, né? No versículo 15, Jesus se aproxima, lá no final, e no versículo 16 diz que eles não o conheceram, porque os seus olhos estavam fechados. Era coisa muito comum naquele tempo, porque todo mundo andava a pé, praticamente. Então a pessoa está no caminho de uma estrada, e aí então, meus irmãos, a estrada não é uma estrada tão larga como nós temos aqui as nossas, né? Só se fosse uma estrada real, mas eram caminhos assim, estreitos, né? Talvez estreitos aqui de 2, 3 metros, então a pessoa chega, vai apodar a outra a pé, né? E aí vê aquela conversa toda, é muito comum, o que aconteceu era uma coisa comum. Ei, o que vocês estão conversando, né? Então, é dito que eles não reconheceram a Jesus, e a gente pergunta, por quê? Se eles eram discípulos de Jesus, como é que pode olhar, ficar perto e não reconhecer Jesus? A Bíblia explica para nós, no versículo 16, diz que, olha, os seus olhos estavam fechados. Agora, nós temos que entender espiritualmente isso, que entra justamente no nosso ponto. Os olhos deles estavam fechados? Sim, Deus permite que os olhos de uma pessoa não vejam. Isso é um fato, isso é uma realidade. Agora, por que os olhos deles estavam fechados? É aí, meus irmãos, que entra, olha, muitas vezes a tristeza, a decepção, a mágoa, a ira que uma pessoa carrega no coração, não permite que ela veja Jesus ao seu lado. E isso é importante a gente notar, vamos perceber. Por isso, nós temos aquele versículo lá no Sermão da Montanha, né? Felizes os de coração limpo. Ou seja, bem-aventurado aquelas pessoas que têm o coração limpo, porque aí tem uma promessa, eles vão ver quem? Eles vão ver Deus. Pastor, mas ninguém vai ver Deus, né? Não, justamente, esse é o ponto que está sendo discutido nas bem-aventuranças,
Porque você tem que aprender o que é o coração limpo. Não, ninguém vai ter um coração tão puro como o de Jesus, aquele coração limpo, sabe, santo. Aí a pessoa fala, então eu não vou ver Deus nunca, né? Mas não é essa a questão que está sendo discutida lá. O que está sendo discutido é a limpeza que precisa ser feita no coração quando uma pessoa se converte, para ela poder enxergar as coisas espirituais. Quando você enxerga coisas espirituais, então você está vendo Deus. Agora, quantas vezes Jesus está do nosso lado e por algum motivo, por algum problema, a gente não consegue enxergar, né? Então, olha, a tristeza, como eu disse, a dor, a decepção, tal, né? Fecha os olhos da pessoa. E Jesus está ali do lado, e ele não consegue ver, né? E só porque a gente não consegue ver Deus, não quer dizer que ele não está lá. Ele estava ali. Eles não conseguiam enxergar o óbvio, tá? Eles andaram tanto tempo com Jesus, Jesus está do lado deles, mostrando que mesmo uma pessoa que há muito tempo é convertida, se ela deixar que mágoa, angústia, tristeza, dor, ira, imoralidade, qualquer um desses pecados tomar conta do coração dele, então o coração fica sujo com essas coisas, e aí então ela não consegue ver Deus. Por isso, felizes, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles vão ver Deus. Não é porque a pessoa não consegue ver que Deus não está lá. Deus, ele está em toda parte, né? O que faz uma pessoa ver Deus não é os olhos naturais, é o quê? É os olhos espirituais da fé. Então tem uma frase aqui, né? Olha, você quer ver Deus, né, no seu dia a dia? Ah, eu quero, né? Então, olha, limpe o seu coração da ira, da mágoa, da ingratidão, né, da frustração, que é o caso dos dois discípulos de Emaús. A decepção tomou conta da vida dos dois. Ah, eu não estou magoado, eu não estou irado, eu não estou... Não, mas a decepção também faz com que uma pessoa não consiga enxergar Jesus ao seu lado. E aí, meus irmãos, imoralidades ou qualquer outro pecado, realmente é preciso estar limpo. O coração tem que estar limpo dessas coisas para você enxergar o que é de espiritual. Poder ver Deus, né? Como é que a gente vê Deus? Quando você vê uma pessoa caída no chão, bem, você está vendo Deus. Ah, como eu estou vendo Deus? Está vendo Deus te dizer assim, ajuda essa pessoa. Mas uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ira, descompromisso, vai ajudar quem? Pensa bem, não é? Então é por isso que nós temos que nos limpar. O coração tem que ser limpo dessas coisas. Não, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Nós não estamos falando de limpeza de pecado para a eternidade. Estamos falando do dia a dia mesmo. Daqueles desafios que um crente tem no dia a dia da sua vida. A pessoa está lá, está trabalhando, alguém briga com ele no trabalho, ele se enche de ira. Aí ele quer que aquela pessoa morra. Ela está vendo Deus? Não, ela não está vendo Deus, né? Ela só vê o ódio. Na verdade, ela está vendo o demônio, não está vendo Deus. Quero que essa pessoa morra, eu quero que essa pessoa sofra, eu quero que essa pessoa, né? Calma, o que está acontecendo? A ira, a mágoa é tão grande que Deus fica em segundo plano, terceiro plano ou plano nenhum. É isso que nós estamos falando. Bem, Jesus chega perto dos dois e faz uma pergunta, duas perguntas, né? As duas perguntas estão no versículo 17. Que palavras são essas? Ou, né? O que vocês estão conversando? Qual é aí, né, o assunto da conversa de vocês, né? A segunda pergunta é por que vocês estão tristes? Veja, como eu disse, Jesus ele vai andando junto com eles e escuta, né, a conversa. Seria até estranho hoje, você está andando assim, daqui a pouco uma pessoa chega do seu lado, e aí, qual que é o assunto da conversa? Você vai olhar para a cara da pessoa, né? Chegou, nem me conhece, já está querendo saber da minha vida. Então aqui, irmãos, Jesus ele entra no meio da conversa, qual é o assunto, por que vocês estão tristes? E até a pergunta de Jesus deixou os dois admirados, né? Veja que no versículo 18, o Cleopas, né, devia ser o mais falador, o mais irritado quando alguém faz alguma pergunta, ele disse, que mundo você vive, cara? Né? Fosse hoje, ele ia falar assim, ué, o que está acontecendo, né? Você está vindo de onde? Quem que é você? Não está sabendo de nada?
Todo mundo, a única coisa que se fala em Jerusalém é de Jesus, o Nazareno, é o que ele está dizendo aí, no versículo 19. Coisas que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. Vai me dizer que você não está sabendo dessas coisas, né? Que foi dito. Então, irmãos, eles fazem, né? De uma interrogação, eles fazem outra interrogação. O que vocês estão conversando aí? Você não está sabendo? Ah, só você que não está sabendo? Ah, por favor, né? Aí Jesus, com muita compaixão, Jesus diz assim no versículo 19, quais coisas que eu não estou sabendo? É claro que ele sabia. Quais coisas que vocês estão falando, né? O que é exatamente que vocês estão falando de Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno? Mas Jesus não sabia? É claro que ele sabia. Você acha mesmo que Jesus não sabe o que está acontecendo no meu, no seu coração? Ele sabe, ele conhece, ele nos conhece por dentro. Nem nós nos conhecemos por dentro como ele nos conhece por dentro, o nosso interior. Mas então por que ele faz essa pergunta? Que coisa é essa que vocês estão, como se ele não soubesse aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava sendo dito, mas ele sabia. Então, irmãos, por que ele faz isso, né? Jesus está dando uma chance para os 2 discípulos de Emaús desabafar, contar para ele aonde está o problema, aonde está doendo. Qual é o problema com eles? O problema com eles é a decepção. Eles vão deixar muito bem claro isso. Então, quando você conversa com Deus, Ele já sabe o que você tem, mas Ele está dando uma chance, Ele está dando uma oportunidade para você desabafar, né? Ele quer ouvir aquilo que me incomoda, que incomoda você. Por isso nós devemos levar todas as nossas petições, todas as nossas orações, os nossos problemas, para quem ouvir, para ele ouvir, não que ele não saiba, ele já sabe. E aí, irmãos, a decepção é verbalizada, né? Verbalizando a decepção. Bom, primeiro eles enobrecem, exalta Jesus, chamando ele de profeta, lá no versículo 19, não qualquer profeta, um profeta poderoso em obras e em palavras. Bem, quase que iguala ele aqui, né, a Moisés, poderoso em obras e poderoso em palavras, foi dito isso de Moisés também, mas esse aqui, né, é Jesus, está dizendo, olha, ele era poderoso em obras, em palavras, um grande profeta, né, diante de Deus, diante do povo. E aí eles falam uma outra coisa sobre Jesus também, no versículo 21, nós esperávamos que ele fosse o remidor, ou seja, o Messias. Então eles exaltam Jesus, eles enobrecem Jesus, e aí, meus irmãos, eles mostram pela conversa, esperávamos, por exemplo, eles mostram pela conversa, que eles, como se eles estivessem dizendo, nós fomos nessa onda, e a gente tinha esperança dele ser o Messias, e nós fomos com ele, né? Por exemplo, eu acredito que esses 2 discípulos de Emaús, quando Jesus entrou triunfante naquele domingo de Ramos, em Jerusalém, eu acredito que eles estavam juntos. Por quê? Porque o projeto das pessoas que estavam juntos com Jesus naquele domingo, era fazer o quê? Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. Então o projeto daquele momento era entronizar Jesus. Então naquele domingo eles queriam que Jesus definitivamente tomasse o trono de Davi e reinasse, inaugurasse, meus irmãos, aquele período de glória que também nós esperamos, que é o período milenal. Talvez eles não esperavam um milênio, mas eles esperavam que o Messias ia derrubar o Império Romano. E eles estão dizendo, olha, nós esperávamos isso aí. Por isso eles estão verbalizando decepção. A esperança deu lugar à decepção. Veja, por exemplo, no versículo 19, eles não falam que Jesus é um profeta. Eles falam que Jesus foi um profeta. É colocado no passado. Aqui, meus irmãos, eles estão fazendo, tudo no pretérito, né? Então, ele foi, né? Olha o versículo 21. Nós esperávamos, não espera mais, não tem mais esperança. A esperança já acabou.
Eles não têm mais esperança de nada, por isso que eles estão voltando para casa. Ou seja, eles foram para Jerusalém, saíram de Emaús, uns deles saíram lá da Galileia, outros de outras regiões. Eles esperavam eleger, meus irmãos, um rei. Eles esperavam entronizar um rei. E aí eles voltam para casa porque eles assistiram o velório daqueles que eles entronizaram. Foram para aclamar um rei e assistiram um velório. Então há uma decepção sobre isso. Há uma decepção e eles estão guardando aquela decepção no coração. É aquela decepção que faz eles voltar para casa. Parece uma coisa boba, né, falar de decepção. Mas muitas pessoas abandonam a igreja porque se sentem decepcionados. Seja com alguém dentro da igreja, seja com o líder, seja com a própria família, seja com o próprio Deus. Às vezes a pessoa fala, Deus não está atendendo a minha oração, isso é uma decepção. Você, não, eu estou servindo a Deus e está acontecendo isso na minha família, então, a pessoa não está querendo dizer, mas ele, pelas atitudes, ele vai fazer isso. Ele vai mostrar, estou decepcionado com Deus, porque eu esperava muito mais de Deus, e Deus não fez. Então ele se afasta. Eu esperava mais da igreja. Bom, né? E aí então ela se sente magoada porque a igreja não ajudou, que a igreja não amparou, e aí também ela se afasta. Eu esperava mais da liderança, do pastor, tal, se afasta também. Qual que é a diferença desses dois? Nenhuma. Eles estão se afastando porque estão se sentindo roubados, decepcionados. Fomos para uma entronização e assistimos um velório. Isso não está certo não, é muita humilhação. Então eles verbalizaram isso para Jesus, tá? Versículo 20, é só tragédia. Os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à morte, condenado, né? O crucificaram, tá? E ele disse que ia ressuscitar, não ressuscitou. Teve umas mulheres lá que falaram que ele ressuscitou, uma visão de anjo. Os apóstolos foram lá, não acharam corpo nenhum, ou seja, não está batendo. A conversa das mulheres não está batendo com as evidências. E Jesus do lado, né? Está vendo? Às vezes a decepção é tão grande que a pessoa não consegue enxergar o óbvio, que é Deus. Não consegue enxergar a igreja de Deus. Não consegue enxergar o povo de Deus. Agora nós temos uma pergunta aqui, irmãos. Como reacender aquelas chamas apagadas pela decepção? Essa é a pergunta, porque esse é o nosso assunto hoje. Como é que vai acender isso aí? Como reintroduzir Cristo naqueles corações? Afinal de contas, eles mesmos disseram que a comunicação da ressurreição já tinha chegado aos seus ouvidos. Olha, já foi comunicado que ele ressuscitou. É só você ler o versículo 22. Algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Foram de madrugada no sepulcro e não acharam o corpo. Dizem que ele vive, final do versículo 23. Eles já tinham ouvido falar da ressurreição. Então vocês percebam aí, mesmo ouvindo falar, ele vive, ele vive. Parece, tem um musical que é Ele Vive, né? Vivo Estar, não é assim? Então, eles ouviram, as mulheres falaram, ele vive. As mulheres já tinham crido na ressurreição. Mesmo assim, eles estão tão decepcionados que estão voltando para casa. Então, como é que vamos reintroduzir Cristo num coração desse? Por exemplo, Jesus poderia olhar, chegar nos dois, né? E os dois tristes, Jesus estava vendo que eles estavam tristes, e chegar e dizer assim, ei, para com isso, não é? Por que vocês estão tristes? Sou eu, Jesus, sou eu, olha aqui, Vivinho da Silva, eu estou vivo. Não era mais fácil? Não era muito mais fácil? Meus irmãos, quer coisa mais fácil que isso, de Jesus chegar e falar assim, para com isso aí, olha as mãos aqui, olha o lado aí, que nem fez com Tomé, não é mais fácil? Mas até para Tomé, Jesus disse, feliz aquele que não viu e creu. Era muito mais fácil Jesus fazer isso? Ele poderia realizar uma nova transfiguração,
vamos dizer que eles não acreditassem, e Jesus começasse a brilhar na frente deles, fazer que nem acontece em algumas igrejas, começar a levitar, sobe, desce, estou aqui, não estou mais, né? Então, poderia fazer umas coisas dessas, se encher de glória. Olha como os homens gostam disso aí, né? Não teve um maluco aí, não sei que igreja, foi levitar, o cabo estourou, caiu, se arrebentou todo lá embaixo, quebrou perna, quebrou braço, quebrou dente. Olha que situação. Mas Jesus, ele poderia fazer uma coisa dessa. Ele tinha poder de levitar. Ele podia dizer assim, que nem quando eu era criança, tinha um filme que chamava O Homem Invisível. Alguém lembra do Homem Invisível? Apertava um botãozinho e sumia. Olha que legal, né? Jesus, ele podia apertar algum botãozinho celestial lá e sumiu, né? Ia aparecer. Era muito mais fácil, mas não é o jeito que Deus trabalha. Creia, Deus não trabalha desse jeito. Deus não trabalha. Jesus, ele seguiu outro caminho. Qual o caminho que ele preferiu? Revelar-se pelas Escrituras, pela Bíblia. Isso é muito bom. Depois nós vamos ver como isso é bom. Em vez dele se glorificar ali na frente dele, né? Não, ele vai abrir a Bíblia e pela Bíblia o coração deles vai reacender aquela chama do Espírito Santo. Muito bem, né? Jesus, ele vai fazer o quê? Vai conduzir os dois a um passeio bíblico. Não sem antes, no versículo 25, 26, né? Falar para eles, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que foi dito pelos profetas, né? Que convinha que ele morresse, né? Que essas coisas acontecessem para ele entrar na sua glória. Jesus vai chamar a atenção, ele está chamando a atenção. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos decepcionados, se há uma ira, se há uma imoralidade na nossa mente que apaga a presença divina em nosso coração, nós somos corrigidos. Ele corrige, ele fala, chama a nossa atenção, mas mais do que isso, Jesus os conduz a um passeio bíblico, leva-os a ver o que a Bíblia diz sobre o Messias. Bem, vamos aqui no versículo 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar, né? Ele poderia olhar e dizer assim, olha, vamos ver o que o Talmud diz. O Talmud é uma Bíblia paralela, né? Escritos paralelos dos judeus, que eles consideram muito, sabe? O Talmud, né? Tem muito cristão que prefere ler Talmud do que ler a palavra de Deus. Jesus, ele poderia olhar e dizer assim, vamos ver o que o Talmud, que os rabinos agora, podemos até consultar o Gamaliel. Gamaliel era um rabino que era o top, né? E ele poderia dizer, vamos ver o que o rabino lá está dizendo, vamos ver o que o Talmud diz, mas ele não fala isso. E se fosse muito cristão, hoje, ia dizer assim, vamos ver o que o comentarista lá, os comentários bíblicos falam sobre o assunto, não é? Assim, vamos ver lá, aquela autoridade religiosa, vamos ver o que eles estão dizendo. Quando você vai ver um debate bíblico, eles chamam um pastor, chamam um padre, chamam um espírita, dá até nojo do pastor que eles chamam. O pastor nem acredita na Bíblia, né? Nem na Bíblia acredita e quer falar da Bíblia. Pois bem, como é que vai reacender as chamas da palavra, as chamas do Espírito Santo, as chamas da fé no coração desses dois? Jesus, ele fala, olha, vocês têm que abrir a Bíblia. Versículo 27, vamos começar por Moisés, vamos falar de todos os profetas. Olha o final do versículo 27, explicava-lhes o que dele, ou seja, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. Você quer conhecer o Messias? Eu quero, alguém diz. Bem, então se você quer conhecer o Messias, leia o quê? A Bíblia. A Bíblia é um livro sobre Jesus. Você quer aprender sobre Jesus? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um assunto só.
fala sobre Jesus. O que nela foi escrito, disse o João, quando João estava terminando o seu livro, lá no seu penúltimo capítulo, nos últimos versículos, o João ele fala, sabe por que isso foi escrito? Sabe por que a Bíblia está sendo escrita? Sabe por que esse evangelho está sendo escrito? Olha o que está escrito aí, né? Versículo 31 do capítulo 20 de João, para que crendo neles tenhais a vida eterna. A Bíblia foi escrita para você crer em Jesus, para você ter fé em Jesus Cristo e você ter a sua salvação. Foi por isso que a Bíblia foi escrita. Ensinar sobre a salvação é falar de Jesus. Então, quando Jesus ele abre a Bíblia aqui no versículo 27, ele poderia, talvez se fosse um fariseu, ia abrir em Êxodo capítulo 20, vamos falar da lei, não é verdade? É da lei que nós vamos falar, né? Se fosse uma pessoa que gosta de se meter a ser estudioso, vamos lá para Daniel, né? Tem que ver o que Daniel está falando aqui sobre todos esses negócios proféticos, né? Coisas que nós nem sabemos. Vamos ver qual que vai ser a última semana das 70, tá? Então, podia perder um tempo desse, as pessoas precisando reacender a chama do Evangelho em seus corações. Jesus ele não perde tempo não. Se ele vai em Gênesis, ele vai falar sobre ele, tá? Se ele vai nos Salmos, ele vai falar sobre ele. Então Jesus, no final do versículo 27, diz que explicava-lhes. A palavra explicar aqui significa hermenêutica, né? Ou seja, ele vai fazer um estudo minucioso do que dele se achava em todas as Escrituras. Então são 39 livros do Velho Testamento, mas eles tinham tempo, eles estavam andando numa distância de 11 quilômetros, em 11 quilômetros Jesus foi falando. Você pode fazer 11 quilômetros em 1 hora, mas andando e conversando, parando, perguntando, pode ser que leve 2 ou 3 horas. Melhor, eles andaram tão devagar, mas tão devagar, o que aconteceu com o dia? O dia declinou, e eles falam, já é tarde, né? Já nem sol não tem mais. Então eram 11 quilômetros que se tornou 100 quilômetros, uma coisa que poderia ser, uma jornada que poderia ser feita em 1 hora, talvez eles levaram 5, 10 horas, vai saber. O certo é que a conversa foi cumprida, mas Jesus abriu de Gênesis, foi até Malaquias, e de Gênesis a Malaquias o assunto era um só, ele mesmo, porque a Bíblia é um livro que fala sobre Jesus, e a gente fica perguntando, que ponto será que Jesus, ele abordou? Se ele tivesse que evangelizar uma pessoa, que ponto que ele ia abordar? Ele poderia, meus irmãos, começar em Gênesis e falar, olha, Deus criou o homem perfeito, sem pecado, mas o que acontece no capítulo 3? O homem pecou, olha, Deus teve que fazer uma promessa, que o filho da mulher, né, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o homem pecou, caiu, ele está separado de Deus, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Por estar separado de Deus, o caminho do homem é um caminho para o inferno. O pecado nos leva para o inferno. O salário do pecado é a morte, mas é uma morte mais do que física, é uma morte espiritual. Eu creio que é isso que Jesus estava falando exatamente isso, falando da necessidade, como ele disse, a necessidade de Jesus ter morrido. Por que que ele morreu? Aqui, irmãos, você pode olhar no versículo 26, era preciso que Cristo morresse. Você consegue ler isso? Então na Bíblia, quando ele abre para falar dele próprio, ele tem que falar dessa necessidade, por que que eu tive que morrer? Mas ele não falou eu, ele está dizendo porque Jesus precisou morrer. Por quê? Porque o homem é um pecador e estava indo para o inferno. Por quê? Porque Deus amou o homem de tal maneira que mandou o seu filho morrer no lugar do homem pecador. Por quê? Porque o homem que se arrepende e crê em Jesus tem a vida eterna. Mas eles gastaram um bom tempo falando sobre isso. É disso que fala a Bíblia. A Bíblia fala da salvação que há em Cristo Jesus.
Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. É disso que a Bíblia fala. Aí, meus irmãos, com uma palavra tão boa dessa, veja só, no versículo 28, chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus fez como quem ia para mais longe. Jesus, ele fez que ia, mas não foi. Eu vou, não vou, não foi, né? Mas quando ele fez que ia, já colocaram a mão talvez no ombro dele, ou pararam na frente dele e disse, não vá, né? Versículo 29, eles o constrangeram dizendo, fica conosco, já se faz tarde, o dia declinou, está vendo só? Fica conosco, é o que o irmão Gilberto com a irmã Vasti estava cantando, fica conosco, já se faz tarde, você tem um coração para pousar, irmãos, o convite para Jesus entrar, então quando eles acabam a jornada, é feito um convite, fica conosco, depois que eles escutam o Evangelho, depois que eles correm as Escrituras para falar sobre o Messias, eles são chamados a uma decisão. Então, quando você ouve o Evangelho, qualquer um de nós, talvez a maioria que está presente aqui, já fez essa decisão, e talvez a pessoa que está em casa também já fez essa decisão, mas muitas pessoas ainda não fizeram a decisão, ou seja, você já aprendeu, acabou de aprender que você é um pecador, o pecado te leva para o inferno, e Deus não quer que você vá para o inferno, então Ele mandou Jesus morrer no seu lugar, para te salvar, aí você tem que fazer uma decisão, é essa decisão, meus irmãos, que é feita aqui, quando eles falam, fica conosco, eles convidam Jesus, e olha o versículo 29 no final, é dito que Jesus, ele entrou, ele entra no coração das pessoas que creem, ele entrou para ficar com eles, a frase diz isso, ele entrou lá, então Jesus, ele promete entrar no coração que o convida, no coração que o chama, meus irmãos, a salvação vem de Deus, você não vai abrir os olhos se Deus não abrir, você não vai chegar até Jesus Cristo se o Pai não o levar, mas o convite é seu, você vai ter que dizer, fica comigo, Senhor, fica, não vá, né? Eu quero entregar a minha vida, eu estou abrindo aqui a porta do meu coração, para que o Senhor possa entrar. Olha, temos esse versículo aqui, que Jesus prometeu entrar em todo o coração que nele crê, se alguém me ama, vai guardar o quê? A minha palavra, e ele diz mais, o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada, há uma promessa de Jesus Cristo vir e fazer morada no coração da pessoa que diz, Senhor, eu quero me entregar, eu quero entregar o meu coração a Ti, e aí, esta cena, a cena do versículo 29, ela pode se repetir todos os dias, eu creio que ela se repete todos os dias neste mundo, talvez aqui em Marília, talvez com pessoas que ouvem o Evangelho através da nossa igreja, talvez em outros lugares, mas essa cena se repete todos os dias, quando alguém diz, fica comigo, e Jesus entra para ficar com ele. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 3 e versículo 20, você pode ler na tela comigo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e eu vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Então, aqui, meus irmãos, Jesus está do lado desses dois, mas os dois não perdem a oportunidade, eles dizem, entra, fica conosco. E aí, então, Jesus, ele entra. Aqui, meus irmãos, é uma alusão, uma figura maravilhosa, bendita, muito preciosa, do que um pecador precisa fazer. Dizer, Senhor Jesus, eu quero abrir, eu estou abrindo o meu coração, entra. Então, a chama da fé reacende nesses corações quando isso acontece. Veja o versículo 30. Aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão, os abençoou, partiu, deu, abrindo eles então os olhos, o conheceram e ele desapareceu. Quando ele pegou o pão, partiu, meus irmãos, eles o conheceram porque Deus abriu os olhos.
Deus abriu os seus olhos. Então a chama da fé reacendeu naqueles corações. E temos uma pergunta: como isso foi possível? Como foi possível reacender a chama naqueles corações? Foi porque eles ouviram e porque eles creram nas Escrituras. Mas não foi na hora que partiu o pão? Oh, meus irmãos, vamos ver o que eles dizem, eles mesmos. Versículo 32, disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Quando é que a chama reacendeu? Quando é que queimou o coração deles? Quando ele nos falava e nos abria o quê? As Escrituras. Então, se nós queremos ter novamente a chama acesa, é preciso ouvir o que Deus tem para dizer, é preciso estar, meus irmãos, realmente fosse hoje, né, uma palavra comum hoje, tem que estar conectado aí, tá? Veja, nos abria as Escrituras. Não foram, meus irmãos, visões extraordinárias, não teve uma visão extraordinária para queimar o coração deles, experiência extraordinária. Às vezes as pessoas pagam para ir em encontros, para ir em eventos, para dizer: eu tive um negócio diferente, um encontro diferente com Jesus, fui lá, uma coisa brilhou lá. Não, deixa eu dizer, isso não é certo, né? Eu conheci um pastor que disse: eu fui em tal lugar, eu caí, eu não preciso ir em tal lugar para cair, se eu tropeçar aqui na porta eu posso cair, tá? Agora, para dizer eu caí, não, Deus não vai ficar fazendo você cair, para a chama brilhar no seu coração. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam como Deus diz que funciona. Funciona você lendo a palavra de Deus. Não é um grande encontrão, não é um negócio espetacular. É quando você lê a sua Bíblia, é quando você crê na palavra de Deus, que você tem a chama reacesa ou acesa. Só é possível quando nós lemos a Bíblia e cremos na verdade da Bíblia, então a chama do Espírito reacende dentro de nós. Então, como é que Deus abre os nossos olhos? Como? Aqui, né? Poderia ter se revelado de forma extraordinária, ele não fez. Ele não fez isso. Ele preferiu abrir os olhos deles pela palavra. Lá no começo eu disse: por que isso é importante? Veja por que é importante, né? Quando ele faz isso, ele está dizendo para mim, para você, para qualquer pessoa, que ainda hoje, tá? Ainda hoje, você pode ter a mesma experiência que os dois discípulos de Emaús. Como assim? Aquilo que os dois passaram de ler a Bíblia, alguém expor a palavra de Deus, eles não sabiam que era Jesus. Mas quando a palavra de Deus foi lida, foi exposta, foi explicada, a chama reacendeu. Então, quando você ouve, quando você lê, quando você está ali estudando a palavra de Deus, ou alguém está pregando ou explicando a palavra de Deus, essa experiência pode acontecer novamente, e ela deve acontecer sempre, as chamas ser reacesas. Meus irmãos, as chamas do Espírito é uma coisa que você precisa, é como lenha numa fogueira, você tem que colocar lenha, porque sem a lenha o fogo se apaga. Sem a Bíblia, sem conhecimento da palavra de Deus, sem leitura da palavra de Deus, com certeza as chamas elas vão se apagando. Por isso as pessoas que se afastam da igreja, que deixam de vir aos cultos, a chama vai acontecendo o quê? Vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando. Mas quando uma pessoa ela está junto com o povo de Deus, na casa de Deus, ou hoje nessa nova necessidade, eles estão conectados pela internet, mas eles estão junto conosco, então, meus irmãos, as chamas fazem o quê? As chamas reacendem. É o que a Bíblia ensina para nós. É isso que a palavra de Deus ensina. E aí, essa crença na palavra das Escrituras muda tudo em nossas vidas, né? Você vai ver que eles voltaram para casa. A mágoa levou eles de volta para casa. A mágoa tirou eles e colocou eles de marcha ré. Eles retrocederam, correto? Agora, veja no versículo 33. Na mesma hora,
Eles, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles foram lá para a igreja estava em Jerusalém. Os apóstolos estavam em Jerusalém, o grosso do corpo de Jesus estava em Jerusalém. Eles, meus irmãos, saíram de Jerusalém porque eles perderam a fé, de fato eles estavam desacreditados. E agora, com as chamas do Espírito brilhando em seus corações, queimando em seus corações, como eles disseram, ardendo em seus corações, mudou tudo. Eles já não estavam mais tristes, tinham ido embora, desistido, mas eles voltam. A pessoa volta, e aqui eles estão voltando. Eles estão voltando, e eles acharam congregados 12, e os que estavam com eles voltaram para a casa do Senhor, eles voltam para a igreja. Está todo mundo meio triste lá, só que agora é uma troca de experiências. Agora eles estão juntos na mesma experiência. Não é o que disse, as mulheres disseram, não, as mulheres não disseram, elas disseram, mas também nós vimos o Senhor, nós tivemos um encontro com Ele, nós vimos o Senhor. Olha aqui no versículo 34, essas pessoas diziam, ressuscitou, verdadeiramente já ressuscitou, ele apareceu para Simão, meus irmãos, já tinha aparecido para Madalena, para as mulheres, agora Simão, os 2 discípulos de Emaús, então, versículo 35, calma, né? Nós também temos novidade para contar. Eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Pronto, não estão mais tristes, agora eles estão felizes. As chamas da ressurreição está bem viva, e eles vão começar a pregar para todo quanto é lado, todo quanto é canto, e o berro vai ser bem alto naquela cidade de Jerusalém, a ponto deles serem presos, a ponto deles dizerem assim, olha, não prega mais nesse nome, né? E eles vão dizer, importa obedecer a Deus do que aos homens, ele ressuscitou. Vão ser presos, e alguém vai dizer, esse camarada está preso porque ele disse que um tal Jesus aí morreu e vive. Não é isso que disseram de Paulo? Pois Paulo disse, vive mesmo? E como está vivo? Tá, as chamas da ressurreição, da palavra de Deus, brilhem em seus corações. Então, só para terminar, vamos aqui. O que acontece quando a chama divina reacende em nós? Primeiro, nossos olhos são abertos para ver Jesus. Segundo, nós podemos entender que Ele caminha conosco. Você está triste? Vai ficar triste alguns dias. Você está com raiva? Você vai ter raiva. Fiquei irado. Vai ficar irado, né? Eu estou decepcionado. Você vai ficar muitas vezes. Mas você, meus irmãos, vai limpar isso aí. E aí você vai conseguir enxergar que Jesus, Ele está do seu lado. Ele está aí do seu lado. Podemos entender que Ele quer entrar na nossa casa. Ele quer ficar ali, Ele quer ter comunhão, Ele quer entrar no nosso lar, Ele faz isso, meus irmãos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nossa casa está incluída nessa promessa. Então, o nosso ponto de vista a respeito de muitas coisas é transformado. Eles estavam desanimados, desistidos, voltaram para casa agora, uma visão completamente diferente. Eles querem voltar para junto da casa, junto dos discípulos do Senhor, na casa do Senhor, e proclamar. Essa é uma coisa, né? Porque a alegria verdadeira chega, e aí nós sentimos o desejo de anunciar o que vemos e o que ouvimos. Ou seja, nós não vamos ficar calados. Uma coisa que a chama do Espírito em nosso coração faz, é que não conseguimos ficar calados a respeito do que vimos, do que ouvimos. Ou seja, a respeito da palavra de Deus que fala de Jesus. Amém? Muito bom.